aquela hora que a gente vai viajar lá para os Estados Unidos com novidades boas, né, Eduardo Barão? Boa tarde, boa noite para você por aí. Tá congelado? Tá tudo certo? Já botou o pé no fogo aí, Barão? Tá tudo bem, rapaziada, tudo tranquilo, tudo na paz. Sexta-feira chegou. Ah, A sorrisão de neve, sexta-feira, olha. a neve deu uma baixada por aqui, mas ainda a temperatura tá daquele jeito, né? -2 graus. A partir de agora, ladeira abaixo. Mas a notícia de hoje é a perspectiva da aprovação do FDA, da vacina da Moderna, né? Tudo indica que nas próximas horas, próximos minutos, vai saber. A agência responsável pela liberação de medicamentos aqui nos Estados Unidos vai finalmente autorizar a utilização da vacina Laboratório Moderna, o que vai colocar mais 200 milhões de doses para os americanos após o contrato fechado com o governo federal. Hoje, algumas autoridades pela primeira vez apareceram em imagens tomando a dose da Pfizer-BioNTech. O vice-presidente da República, Mike Pence, foi a primeira grande autoridade do país a tomar a vacina. Ele ainda não se contaminou com coronavírus, diferente do Donald Trump, que lá atrás acabou, infelizmente, sendo internado com a doença, mas se recuperou. O Trump disse que vai tomar a vacina quando chegar a vez dele. O presidente eleito do país, o Joe Biden, disse que vai tomar a vacina na próxima segunda-feira, também para dar exemplo aqui aos americanos. Os dois principais líderes do Congresso, o senador Mitch McConnell, do Partido Republicano, e também a senadora, que é grande nome do Partido Democrata, o partido do Joe Biden, também tomou a dose hoje, né, aqui nos Estados Unidos. Estou falando justamente da senadora Nancy Pelosi. Enfim, algumas autoridades começaram a tomar as doses na grande expectativa que é para a aprovação de logo mais do FDA da vacina da Moderna, os americanos que podem ser os primeiros a terem 2 vacinas liberadas para a população. Só entender um detalhezinho, Barão. O Trump chegou a anunciar que já tem a aprovação, mas a própria FDA, por enquanto, está segurando a informação? Seria isso? Não é que está segurando a informação. Ontem teve um conselho que liberou a informação. No Twitter, o Trump, hoje cedo, disse que já foi liberado, mas ainda não foi, Isabel. Ainda deve ser nas próximas horas a confirmação oficial pelo FDA. Vai ser liberada. Posso te falar que vai ser liberada porque ontem um conselho, e sempre é acatado o que o conselho diz, o conselho formado por pesquisadores, por cientistas independentes, eles deram o aval de forma unânime, então hoje vai ser liberada. O Trump mais cedo tweetou dizendo que foi, mas ainda não foi. Falta oficializar na prática, né? Pelo menos essa semana ele não virou pro cara da FDA e falou assim, ou você aprova ou você tá na rua, né? Pelo menos dessa vez ele não falou. Mas foi exatamente manter, né? Esse ponto da semana passada. Foi exatamente nesse dia, sexta-feira passada, quando o Trump, digamos que fez esse leve chamego do diretor do FDA, né? Dizendo, olha, você aprova, você está na rua. E aí, horas depois, ele aprovou. Hoje mesmo, sem essa livre e espontânea pressão, ele deve acabar anunciando nas próximas horas. Ô Barão, a gente sabe, infelizmente existe um movimento mundial anti-vacina, os Estados Unidos é um dos países em que esse movimento é mais forte, né? A gente teve até exemplos recentes aí de vacinação, quando os Estados Unidos, principalmente Nova York, né, regiões aí de Nova York que tiveram surtos de sarampo, enfim, teve toda aquela polêmica de vacinação aí nos Estados Unidos. No caso da Covid-19, como que a população americana tem reagido à chegada dessas vacinas que estão sendo autorizadas por aí? Os números variaram bastante, Cris. A mais recente pesquisa feita nessa semana revela que 70% dos americanos dizem que vão tomar a vacina, que é um número considerado o mínimo ideal para ter uma vacinação em massa no país. Então, 70% dos americanos disseram nessa última pesquisa que vão tomar a vacina. Agora, 25% disseram que não vão tomar vacina nem a pau. Não é que eles vão pensar, dizem que não vão tomar vacina. Então, é um percentual considerado muito alto ainda pelos especialistas daqui. É bom sempre lembrar que, diferente do Brasil, as vacinas aqui não são gratuitas. Você paga e paga caro. Meus 2 filhos, por exemplo, por eles entrarem na escola pública aqui de Nova York, eles tiveram que tomar algumas doses que não tem no Brasil. Tive que pagar essa vacina para os 2. Essa vacina especificamente começou a ser dada agora, da Pfizer-BioNTech, a informação do presidente Donald Trump e também do presidente eleito Joe Biden é que essas vacinas não serão cobradas da população. Mas eu vou te falar que tem muita gente com o pé atrás, porque quando você menos espera, chega a conta na sua casa e aí não tem jeito, tem que pagar.
Mas qual é o grande problema? Que as populações que mais são vulneráveis, que mais morreram por causa do coronavírus, são os negros, são os latinos, a população mais pobre, também tem receio de tomar vacina por isso. Acredite se quiser, de lá na frente chegar uma conta em casa para pagar e que muita gente nesse momento de pandemia simplesmente não tem grana. Barão, enquanto isso, a gente continua vendo o número de casos, número de mortes, um patamar assustador aí nos Estados Unidos. Já são quantos dias, hein, com esse número tão elevado? É o quarto dia seguido com mais de 3 mil mortos. É inacreditável, Isabel. Você fala, morreram 3 mil pessoas. Ontem foi o recorde, 3.600 pessoas que morreram aqui no país. Hoje, 3.300 pessoas morreram. Eu confesso que eu fico muito assustado, porque você tem comparativos aqui feitos com 11 de setembro, com guerras que os Estados Unidos enfrentaram. Não tem, os números já ultrapassaram tudo que você pode imaginar. Guerra de secessão, guerra civil, Segunda Guerra Mundial. Se colocar a soma das mortes por causa da pandemia, já ultrapassou tudo isso. E a perspectiva é muito ruim, é muito triste. Se fala que lá para o final do ano, mantida essa 300 mil mortes por dia, vai chegar a mais de 500 mil. É um negócio assustador. E assim, a perspectiva de vacinação em escala maior, a vacinação em massa, o governo americano diz que vai começar para o final de fevereiro, começo de março. Então, o inverno inteiro, que é a época mais complicada, segundo os especialistas, não vai ter vacina para a população, digamos, em grande parte da população. Resumindo, aquela orientação de tentar se precaver, usar máscara, evitar aglomeração, Natal e Réveillon, infelizmente, longe de parentes, de amigos, é mais uma vez algo necessário por aqui, porque os números são realmente complicados. E não só número de mortos, mais 3.300. Também número de internados. Pelo 12º dia seguido, a gente teve recorde de internações aqui nos Estados Unidos. Nas últimas horas, 115 mil pessoas internadas. Você não tem mais leitos em grandes centros hospitalares. A Califórnia, o país mais populoso do país, não tem mais vaga de UTI. Então, assim, vai morrer gente porque não consegue leito de hospital. Então, é um cenário muito, mas muito preocupante e com uma tendência de piora. Eduardo Barão, valeu, Barão. Bom fim de semana para você. Semana que vem estaremos juntos aqui no Plantão de Natal. Um grande abraço, companheiro. Valeu, bom final de semana. Um beijo, Barão. Eu já te desejo Feliz Natal, viu? Isabel Um vai beijo. nos Para você também. Aí o Diniz, aí, ó. Man of the Year. Nosso Fernando Diniz está aparecendo no YouTube. Um abraço para vocês, valeu. Nunca critiquei, Barão. Hashtag nunca critiquei. Imagina. Só tem Guardiola, São Paulino nessa Rádio Bandeirantes nunca aqui, vai viu? nunca vai ouvir uma sonora minha falando mal do Diniz, que é isso. Amo ele. Imagina essa tática dele de pegar o Volpe, né, que é o goleiro, sair driblando todo mundo, fazer gol do outro lado, né? É a coisa mais normal do futebol. Cada uma, viu? Um abraço. Abraço, Barão. Tchau, Barão.